Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia. Só vamos lá então, a gente iniciando. Essa aula é curta, só tem uma aula, né? A gente vai ver hoje aí no capítulo 14 de vocês aí, tá? Da apostila. Nós vamos ver aqui essa parte aqui de estudos nitrogenados e dos aletos das funções orgânicas, tá? Aí nós vamos estar observando aí alguns detalhes sobre essa aula especificamente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. A gente vai ver aqui sobre alguns aspectos aqui das funções nitrogenadas. Então, nós temos aqui, né, as funções nitrogenadas. A gente vai ver aí as aminas, as amidas, tá? Os aletos orgânicos também, aqueles que você tem sais relacionados. E você vai ter aqui os compostos que nós chamamos de compostos de Grignard. Então, nós vamos estar aqui na página 22 do caderno 4, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, que essa parte é fácil, e essa aula aqui é a aula que termina as funções orgânicas. Depois dessa aula aqui a gente vai entrar na geometria, na óptica, vamos dizer assim. Vamos entrar na óptica da química orgânica, tá? Vamos aprender os princípios da óptica, da isomeria, que é uma matéria também fácil. Então, assim, quando a gente analisa como um todo, a frente de química orgânica é tranquilo. Então, quem são as aminas? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a diferenciar, tá? Para fazer a conexão correta, é separar amina de amida, tá? Muda só uma letrinha, mas que faz toda a diferença. Então, quando a gente está falando em amina, você está usando aqui como elemento básico da informação para o composto orgânico, você está usando a amônia, o NH3, tá? Aí o que acontece com essa amônia? Você vai substituir. A amônia ela é ligada a três hidrogênios, tá certo? Ela é ligada a três hidrogênios. Então você começa a substituir cada hidrogênio desse da amônia por um radical ou por um grupo, tá? Derivado de um hidrocarboneto. Pode ser, por exemplo, um metil, um etil, tá? Ou pode até mesmo ser um radical orgânico, tá? Então você vai substituir cada H por exemplo, um radical, um metil. Então aqui, por exemplo, em vez de eu colocar então amônia que tem NH3, hidrogênio que estabelece três ligações covalentes, o que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou usar apenas dois hidrogênios e uma ligação aqui fica livre para ser ligada, tá? Então aqui eu liguei um metil. Então eu tenho uma ex-amônia, tá? Ligada a um metil. Aqui eu fiz diferente, ó. Se ela tem a possibilidade de fazer três ligações, e quando ela é derivada da amônia, ou quando ela é o próprio grupo amônia, essas ligações é feitas com hidrogênio, aqui ela fez apenas uma ligação com hidrogênio. As outras duas ligações ela fez com radicais metis, tá? Ou radicais metilas, radicais orgânicos. E assim vai. Aqui, ó, ela não fez nenhuma ligação convencional que ela costuma fazer com os radicais de hidrogênio. Ela fez aqui as três ligações, tá? Com radicais. Então, olha só, com radicais orgânicos. Então, aqui ela fez metil, com metil, substituindo hidrogênio, e aqui ela usou benzil, tá? Então, a partir dessa situação aqui, ó, a gente pode classificar
as aminas em três situações diferentes. Nós vamos ter aqui o que nós chamamos de aminas, tá? Primárias, aminas secundárias e aminas terciárias. Ah, mas por que que é assim, Zé? Então aqui vai ficar claro e vai ficar fácil de você enxergar. Olha só, quando você pega a amônia original, tá? E você retira apenas um hidrogênio e substitui esse hidrogênio por qualquer outro radical orgânico aqui, tá? Metil, etil, propil, butil, não interessa. Apenas por um hidrogênio, aliás, apenas por um radical e mantém dois hidrogênios. Então, como ela está apenas com um radical, que é esse caso aqui, ó, ela é considerada amina primária, tá? Se você fizer isso, substituir dois hidrogênios por dois radicais distintos, que é esse caso aqui, ó, dois radicais metis, e ficar com apenas um hidrogênio, nós chamamos isso aqui de amina secundária, tá? E, obviamente, se você suprimir os três hidrogênios, tá? E você ligar aqui, tá? Três radicais distintos, ou três radicais iguais, tanto faz, que é o que aconteceu aqui, ó, nós vamos ter uma amina que nós chamamos de amina terciária, tá? Então é fundamental que você guarde. Então, se eu mantive, eu olhei para o composto, eu tenho dois hidrogênios, quer dizer que apenas uma ligação é feita, então primária. Eu olhei para o composto, só tem um hidrogênio, quer dizer que duas ligações foram feitas com outros radicais, secundária. Olhei para o composto, não tem nenhuma ligação direta com hidrogênio, as três ligações são feitas com radicais, tá? Então, alquina. Então, eu olhei, bati o olho, isso acontece? Então, beleza, então amina terciária. Ah, mas então como é que eu faço para distinguir a amina da amida, né? Aí você poderia perguntar. Normalmente a amida, ela vai vir assim, ó, igual o ácido carboxílico, ela vem C dupla, né? O O aqui, ó. E aqui no lugar da hidroxila, você retira a hidroxila e coloca o NH2, NH. Aí você vai ter as situações também que nós chamamos de amida, só que no caso da amida, normalmente ela vai ser, que a gente vai estudar mais são as primárias, tá? Ao contrário dessa aqui que a gente vê as três. Nas amidas a gente vê mais as primárias. Então, sempre quando é amida, você vai ver que está antecedendo aqui uma ligação C dupla O. Aí você tem aqui no lugar da o OH do ácido carboxílico, você tem a substituição para um composto de hidrogênio, tá certo? Então é muito facinho, muito bobinho. A gente vai ver aqui essa questão das nomenclaturas. Nomenclatura também é bastante simples para você estabelecer aqui. A nomenclatura oficial, daí o PAC. E também tem a nomenclatura convencional. Todas são fáceis, tá? Então você vai pegar aqui o nome do grupo constituinte aqui, do radical, né? Se é metil, se é etil, se é propil, enfim. Você vai somar a palavra amina, tá? Ou você pega ainda o prefixo, o infixo, mais amina. Só para você ter uma noção aqui, ó. Então, esse composto que nós vimos ali em cima, qual que seria o nome deles? Então, você podia chamar aqui, ó, como a amina está ligado ao metil, simplesmente você chama de metilamina, tá? Ou ainda, você pode chamar aqui, ó, aqui é o metano, né? Ele seria derivativo no metano, você pode chamar de metanamida, tá? Metanamina, né? Metanamida, que é a mesma coisa. Aí, ou você pode chamar esse aqui, ó. Aqui, o radical aqui é um etil, né, Zé? O radical alquila é um etil. Então, você chama de etilamina, que é a forma mais convencional de se falar, ou você chama de etanamina, que vem de etano, ou o nome do radical, ou o nome, tá? Do hidrocarboneto, do alcano, direto aqui, substitui aqui direto, e já coloca a mina no fim. Então, não tem erro, tá? Esse aqui, Zé. Esse aqui é fácil. Eu tenho, então, fenil e tenho aqui ligado a amina. Então, você pode chamar aqui de fenilamina, tá? E aqui ainda tem essa nomenclatura popular ou usual, que é a anilina. Todo mundo conhece, né? Anilina benzamida, tá? Então, a famosa anilina. E aqui, olha, o que acontece com esse radical?
O radical aqui, ele é iso porque ele está apresentando aqui a ligação no centro. Então, aqui eu tenho um radical isopropil. Então, obviamente, quando eu me refiro a esse radical, estou falando aqui, tá, do isopropilamina. Então, é fácil, tá? Outra forma, e não, a dicção não fica tão legal, né? Porque aí eu tenho propan 2, está no carbono 2 amina. Então, você coloca propan 2 amina. Também é possível você estabelecer essa nomenclatura, tá? Ah, Zé, mas então, além dessas aminas, como é que fica a nomenclatura das aminas agora, secundárias e das aminas terciárias? Eu posso dar esse mesmo tipo de nomenclatura? Posso, porque é fácil também. Sempre lembrando aqui que você vai seguir a prerrogativa, tá? Da ordem alfabética. Ah, o que é isso, Zé? Ah, eu estou seguindo a prerrogativa da ordem alfabética. Então, sempre lembrando que, por exemplo, o etil vem antes, tá? Do metil, que vem antes do propil. Sempre aí seguindo, tá? As letras que iniciam o radical alquina no alfabeto. Então, para dar prioridade a essas letras. Então, é bem tranquilo, bem, né, bem bobinho, bem sossegado. Então, olha só nesse caso aqui, ó. Você vai pegar, então, o nome, tá, dos grupos constituintes, mais a terminação il, que a gente acabou de fazer, mais a mina. Só que aqui, como você tem uma mina secundária, você tem dois grupos constituintes, tá? Aí acaba ficando mais fácil ainda. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, aqui eu tenho metil e aqui eu tenho o quê? Um etil. Então, por ordem alfabética, o etil, o E vem antes do M, né? Então, eu só ponho assim, ó, etil, metil, amina. Então não tem enrosco, tá? Ah, tem que inventar alguma coisa? Não, não tem enrosco nenhum. Ah, então aqui eu tenho uma amina secundária, né, Zé? Isso, porque eu tenho dois radicais e apenas um hidrogênio livre. Beleza? Aí esse aqui, Zé, esse aqui você pode colocar direto. Ó, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um metil, aqui eu tenho um fenil. Então, o F vem antes do M, então eu coloco fenil, tá? Ó, fenil, metil, amina, tá? Só isso. Fenilmetilamina, tá? E aqui tem esse detalhe que pode ser utilizado, mas você não coloca tanto assim, né? Não é uma nomenclatura tão utilizada, é uma nomenclatura usual, tá? Toda vez que você tem um metil ligado diretamente ao hidrogênio, você pode colocar aqui, ó, esse N aqui para dizer que é o metil está ligado ao nitrogênio. Então, o N aqui de nitrogênio, tá? Então, fica N-metilamina. Então, é uma nomenclatura possível também, tá? N-metilanilina, aliás, não N-metilamina. N-metilanilina. Também possível, mas usual. Nesse caso aqui, faço também. Agora aqui eu tenho uma amina terciária, porque na verdade eu tenho três radicais ligados aqui, a amina, tá? Então o que eu vou ter aqui, Zé? Então aqui é muito fácil. Eu vou ter aqui um detalhe, ó. Dois radicais são metis e esse radical aqui é um etil, né? Então como é que eu vou fazer a leitura, tá, desse composto? Então eu começo em ordem alfabética, o etil vem antes, então etil, dimetil, tá? Dimetilamina. Então etil, dimetilamina. Tá certo? Então é direto já, etil, 2 metis, dimetil, amina. Então não tem dificuldade nenhuma. E esse aqui que parece que é meio complicado, Zé, não é complicado, tá? Aqui também tem uma amina terciária. Então veja você, tem aqui um radical fenil, aqui eu tenho um radical etil, e aqui eu tenho um radical isopropil, tá? Então, respeitando aqui, ó, o E vem antes do F, que vem antes do I, tá? Então, como é que eu vou colocar o nome desse composto? Fácil. Etil, fenil, isopropil, amina. Então, direto. Então, quando você tem mais de um radical, você só respeita a ordem alfabética, coloca o nome dos radicais, tá, juntos e termina com amina. E aqui também eu podia colocar, tá, essa situação aqui, ó, N-etil, indicando aqui, ó, tá, que é a nomenclatura usual,
Tá aí, ó. N-etil, N-isopropilamila, tá? Anilina, tá certo? Por quê? Porque o N ligado ao anel benzênico aqui já, ó, isso aqui já é uma anilina. Então eu coloco o nome só desses dois radicais, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, tá? Aqui eu coloquei o N-metil anilina, porque o N ligado ao anel benzênico, ao fenil, já significa anilina. É uma outra forma também de você identificar esse tipo de composto. Bom, falando desses compostos aqui, aminas, tem que analisar uma situação aqui interessante, né? Nesse caso aqui, por serem formados por ligações que a gente chama aqui de ligações polares, tá? Então, com diferenças de eletronegatividade, principalmente se tratando do nitrogênio, que o nitrogênio é um elemento, né, eletronegativo, bastante eletronegativo. Você lembra lá da regrinha do Von, Klibriski, pH? Então, o flúor é o mais eletronegativo, seguido pelo oxigênio, depois vem o nitrogênio, tá? Então, por ser compostos polares, eles apresentam tanto ponto de fusão quanto de ebulição mais altos, tá? Se comparados àqueles compostos que apresentam ligações com dipolo, que a gente chama de dipolo induzido. O dipolo induzido ele é mais fragilizado porque aquelas forças de London, elas são induzidas apenas quando há uma colisão entre os compostos. Aí surge aquela pequena carguinha, né? Exatamente. Aí os compostos polares é diferente. As ligações são mais fortes, tá? Estão mais agregados entre si. Então, para você conseguir mudar o estado da matéria, você precisa de mais energia, você precisa mais calor, tá? Então, naturalmente, esses compostos apresentam pontos de ebulição e pontos de fusão mais altos do que os compostos apolares, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, que é mais alto que os compostos apolares, mas são mais baixos do que os álcoois e os ácidos carboxílicos. Por quê? Porque ácidos carboxílicos já apresentam ligação de hidrogênio, já não é uma ligação dipolo-dipolo, tá? Ou dipolo permanente, que nós chamamos, já são pontes de hidrogênio, é um tipo de dipolo-dipolo mais forte. Por quê? Os álcoois lá você tem, então, as hidroxilas. E as hidroxilas, você tem oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio, tá? Ácido carboxílico, mesma coisa. Você tem C dupla O, OH. Então, você tem OH, você tem hidroxilas ligadas diretamente a pontes de hidrogênio, tá? Com relação às fases de agregação aqui, ó, então as aminas com 1 a 3 grupos derivados dos hidrocarbonetos, os grupos alquinas, tá? Como substituintes são gasosas em condições ambientes, tá certo? E se você tiver de 4 a 10 grupos metil num composto, elas são líquidas. A partir de 10, elas serão então o quê? Serão sólidas, tá? Uma característica também interessante, que é mais para tratá-las em nível laboratorial. As aminas de cadeia aberta, elas são mais simples, possuem densidade menor do que a água, então quando você mistura com a água, mesma coisa, a água tem pontes de hidrogênio, né? Quando você mistura com a água, enquanto que aquelas que estão ligadas com compostos aromáticos, como nós vimos agora há pouco, tá? Que é a anilina, você tem lá um anel fenil, um anel benzeno, possui uma densidade mais elevada do que a água. Com relação à solubilidade, aí depende, quando você trabalha com aquelas que têm 5 carbonos na molécula, são solúveis tanto em água e também são solúveis em álcool, porque todos aqui são compostos polares, e compostos polares, elementos polares, se dissolvem em elementos polares. Já no caso aqui daquelas que apresentam 6 ou mais átomos de carbono, praticamente são insolúveis em água, tá? Mas são solúveis em álcool etílico, éter e benzeno. Então, uma característica dessas aminas quando você está fazendo qualquer tipo de experimentação laboratorial, beleza? Aqui você tem, então, as propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas, lembrando que envolve cor, sabor, odor, cheiro, etc. Tal. A maioria das aminas tem um odor
semelhante ao de peixe. Todo mundo conhece cheiro de peixe. Aqui a gente está falando, não é de bacalhau, a gente está falando aqui aquele cheiro que você chega na peixaria, cheiro de peixe fresco, tá? Quando você chega na peixaria, você está aquele cheiro que é aquele cheiro ardido, né? Aquele cheiro, um composto aromático exalado ali, certo? Tem um anel benzênico que reflete, então, aquele cheiro forte. Todo mundo já, acho que já se deparou com isso. As aplicações mais importantes aqui das aminas, elas são muito utilizadas na síntese de compostos orgânicos, tá? Aquele processo que você vai fabricar pneus também, que é o processo que não só pneus, mas da borracha em geral. A gente trabalha na vulcanização da borracha e na fabricação de corantes, tá? E explosivos. E muitas vezes elas funcionam também como bases orgânicas. Saindo das aminas e entrando aqui nas amidas, você muda só a consoante, né? Mas você vai ver aqui que você tem uma situação diferente agora do que eu falei no início da aula, quando nós estabelecemos aquela diferença, tá? Então agora você vai ter, a partir da amônia, você vai substituir aqui, ó, ligações de hidrogênio por radicais, tá? Agora, quais são esses radicais? Esses radicais são radicais do grupo acila, que são exatamente aqueles radicais derivados do ácido carboxílico, aqueles radicais derivados do aldeído, tá? Então, você tem esses radicais sempre presentes na química orgânica. Então, ele é aquele radical que você começa com ele, assim, e você já entende que esse radical é de suma importância, porque a maior parte dos compostos tem alguma coisa relacionada com esse C dupla O aqui, ó. Então, tem uma diferença. Se eu colocar aqui, por exemplo, C dupla O, Zé, OH, eu sei que isso aqui é um ácido carboxílico, tá? Se eu colocar aqui C dupla O e aqui eu colocar só o H, você sabe que é o aldeído, tá? Se eu colocar C dupla O e ligar um radical aqui, você sabe que é um éter. Nossa, é verdade, é um éter. É fácil isso. Então, isso aqui é muito simples de você. Sempre está presente, tá? Esse C dupla O. Se o composto tiver uma sequência aqui de radicais de hidrocarbonetos, etc., tal, e tiver só C dupla O, você sabe que a gente está trabalhando aqui com uma cetona, tá? Então, ele sempre está presente nos compostos orgânicos, assim, quando eles estão relacionados a esse radical. Então, qual que é a diferença que nós temos? Quando eu pego, por exemplo, uma amida e quando eu comparo com uma amina, tá? Então, a amina, ela era livre, né? Ó, você tinha o nitrogênio já direto, e aqui você substituía os hidrogênios do nitrogênio, um, dois ou três substituindo, por, tá, radicais. Agora aqui, ó, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar a base, então, do composto orgânico, então aqui, ó, C dupla O, aí eu retiro aqui, por exemplo, do ácido carboxílico, eu retiro o OH, tá? Ou eu retiro do aldeído apenas o H e coloco aqui o grupo, tá? Que é o mesmo grupo que nós colocamos lá em cima, que é o grupo do nitrogênio. Então, eu coloquei aqui o grupo do nitrogênio, aí vai depender do composto que eu quero formar. Eu vou formar primária, secundária, terciária. Então, aqui, ó, eu substituí apenas um nitrogênio, ou hidrogênio, apenas um hidrogênio da amônia, por esse grupo, que é o grupo acilo, tá? Aqui não. Olha o que eu fiz. Eu substituí dois hidrogênios da amônia por dois grupos acilo, tá? E fiquei apenas com um hidrogênio aqui, ó. E aqui, que seria a amida terciária, então aqui a secundária, aqui a primária, tá? O que eu fiz? Esse composto aqui, não, isso aqui, essa formulação não é tão comum a gente achar assim, tá? Nos exercícios. Até essa não é tão comum, mas pode aparecer, né? Mas o que a gente vai achar mais mesmo são as amidas primárias. Mas olha só, aqui o que eu fiz? Eu peguei os três hidrogênios, e em cada hidrogênio eu fui substituindo aqui por um grupo acila. Aí, ó, para cada hidrogênio, uma substituição pelo grupo acila, tá? Então, eu tenho uma amida terciária nesse caso.
Aí, olha, vamos ver aqui como é que a gente vai estabelecer aqui, né? Então, ó, eu já falei, né? Então, se sai um hidrogênio, nessa primeira situação, amida primária, tá? Nessa segunda situação, suprimi dois hidrogênios e coloquei dois grupos acila, aí eu já tenho uma amida secundária. E nessa terceira situação aqui, né, eu subtraí três hidrogênios e coloquei aqui, ó, três grupos acila, aí eu vou ter então uma amida terciária, tá? Então aqui ele vai até falar alguma coisa, aí, não são comuns as amidas secundárias e terciárias. Então a gente vai ver mais as nomenclaturas, inclusive das primárias, que é o mais usual, é o que cai mais, tá? Em vestibular, em Enem, etc. Tal. A nomenclatura é a mesma coisa, praticamente, daquilo que nós vimos para amina. A única diferença é que, em vez de terminar em amina, você vai terminar aqui agora em amida. Você vai usar o prefixo, tá? Você vai usar aqui, na maioria das vezes, o infixo, para falar aqui que tipo de hidrocarboneto você está trabalhando. E você vai seguir isso tudo aqui com a palavra amina, tá? Lembrando o infixo aí para alcano an, para alceno en, para alcino in e para alcadieno, tá? O infixo de en. Então, olha só, aqui, olha, o que eu tenho, Zé? Eu tenho esse radical, mas acontece que esse radical, ele só tem, então, o quê? Ele só tem um carbono. A gente vai chamar aqui, ó, prefixo met, o infixo an. Então, você tem metanamida, tá? Metanamida. Direto, sem qualquer outro problema. Então, e aqui, Zé? O que eu vou ter aqui nesse composto? Bom, aqui eu tenho dois carbonos. Então, eu tenho etanamida. Só isso, dois carbonos, etanamida. Aqui eu tenho três carbonos e amida ligado, tá? Então, eu tenho três carbonos próprios. Então, eu vou ter aqui, ó, propanamida. Ah, não tem erro. Bem direto, bem objetivo, tá? Então, também tem essa possibilidade aqui de você colocar esse N quando você está associado aqui a um radical. Então, aqui você vai ter aqui, ó, fenil. Então, as paraminas primárias, segue-se esse esquema, ó. Você coloca o N, mais o nome do grupo substituinte ligado ao nitrogênio, mais o prefixo, o infixo e a palavra amido, tá? Aqui, por exemplo, olha só, aqui você tem um metil de K e aqui você tem outro metil de K, tá? Então, como é que você vai estabelecer essa nomenclatura aqui, ó? Então, você pode chamar esse aqui, ó, de N-metil metanamida. Então, tranquilo, tá? Aí você vai indicar o N aqui, que está ligado ao fenil. Então, você vai ligar aqui, ó, N-fenil etanamida. Mesma coisa, não muda nada, tá? Ou aqui ainda, na nomenclatura usual, você pode usar dessa mesma situação. Aqui você vai ter, ó, um N-etil, tá? E aqui ficou o met, né? Metanamida. Então não muda, aqui só muda, na verdade, aquela letrinha no final, tá? E essa letrinha no final é mais para você lembrar que quando o nitrogênio está ligado a um grupo acila, ele é um amida. Quando ele não tem grupo acila, ele só faz a substituição da amônia. Você pega a amônia, substitui os hidrogênios por radicais apenas, derivados dos hidrocarbonetos, aí você tem então uma amina. Só isso. Então, ó, para amidas primárias, substituídas de N, seguem o esquema. Aí você pode colocar N e N mais o nome dos hidrocarbonetos ligados ao nitrogênio em ordem alfabética, prefixo, infixo, amida. Então aqui você tem essa possibilidade também. Olha só, aqui eu tenho, ó, um etil, aqui eu tenho um metil. Então eu coloco N-metil, N
aliás, N-etil, N-metil, e isso aqui ficou metanoamida ainda, né? Metanoamida, tá? Aqui mesma coisa. Os dois aqui fora do agrupamento, ó, que a gente chama de grupamento aqui, acila, né? Então aqui você vai ter, ó, aqui você tem N e N dimetil, tá? E aqui você vai ter, ó, etanoamida. Então, o que está ligado aqui ao radical C dupla O é o etano, etanoamida. Então, é tranquilo. E no caso aqui do nome da nomenclatura usual, aí você vai usar aqui, ó, o nome usual do ácido correspondente e o carbono aqui, né, o ico mais amida. Então, por exemplo, você vai tirar o ico, vai substituir o ico por amida. Por exemplo, aqui eu teria o ácido fórmico, né? Se fosse OH aqui, como ela é derivada de ácido carboxílico, de certa forma também do grupo acilo, eu teria aqui o ácido fórmico, que é o ácido da formiga, ou também conhecido como ácido metanóico, certo? Aí o que eu fiz aqui, ó? Então, se ele é derivado do ácido fórmico, eu tiro o ico e substituo por amida, beleza? Aqui ele seria derivado do ácido acético ou do vinagre. Ah, se ele é derivado do ácido acético ou do vinagre, o que eu vou fazer? Eu tiro o ico e substituo o ico aqui, tá? Pelo nome, amida. Então, ao invés de ser acético, tiro o ico e ponho acetamida, tá? Aqui, mesma coisa. Aqui você vai ter, ó, o N-etil, o N ligado aqui ao metil, tá? E aqui ficou, então, o que seria derivado do ácido acético. Tiro o ico e coloco o amida. Então fica N-etil, N-metil, ó, acetamida. Tá certo? Então tranquilo também, bem facinho. E aqui, Zé? Aqui ficou fácil, ó. Tenho N-metil e aqui eu tenho, ó, como se fosse o ácido fórmico. Então vou chamar formamida. Então, é diretamente derivado da nomenclatura que a gente estabelece para os ácidos carboxílicos, no caso da nomenclatura que a gente pode usar também como nomenclatura usual, tá? Quanto às propriedades aqui, detalhe que as amidas são muito polares. Por quê? Tá? Porque elas possuem aqui, ó, na maioria das vezes, elas possuem aqui a ligação de nitrogênio ligado a hidrogênio. Quase sempre é muito comum aparecer. Então, normalmente aqui você tem ligações de hidrogênio quando ela aparece esse hidrogêniozinho. Então, o ponto de ebulição de fusão tem de ser dos mais altos, tá? Aí você vai ter aqui, ó, fase de agregação, nas condições ambientes, apenas a metanamida é líquida, as demais amidas são sólidas e cristalinas. Elas possuem densidade superior à densidade da água. Quando você mistura com a água fica, tá, na região da superfície. As amidas são mais simples, são mais solúveis em água e pouco solúveis em solventes apolares. De modo geral, elas também são, aliás, solúveis em álcool e éter. E as aplicações importantes aqui, né? Elas são muito utilizadas na produção de compostos orgânicos, produção de medicamentos. A ureia, que é a derivada dela, é utilizada na produção de fertilizantes agrícolas, principalmente aí adubos agrícolas, tá? 4,14,8, 25,0025, e assim vai, as formulações que tem ureia, como umectantes em cremes e pomadas cosméticas, tá? Obtenção do nylon, que é um detalhe interessante, e muito utilizado também para fabricar meias femininas e linhas, aquela linha que você conhece tanto aí, aquela linha bastante resistente, que são aquelas linhas utilizadas aí na pesca, tá? Então, muito simplesinho. Além delas, nós vamos ter aqui os nitrocompostos. Quem são esses nitrocompostos? Qual que é a diferença? Então, muitas vezes, nos compostos orgânicos, você vê
esse radical aqui, ó, NO2, tá? Se fosse NO2 sem formar aqui um radical, ele seria apenas um óxido, né? Um dióxido de nitrogênio. Mas como ele está formando aqui um radical, ele vai além do óxido. Então aqui você tem um nitrocomposto. Então é muito facinho também. A nomenclatura segue também, tá? De uma forma bem simples. Aí você vai ter aqui, tá? Esse agrupamento, o NO2, ou seja, na verdade você está pegando aqui um nitrogênio ligando dois oxigênios e está sobrando ainda uma ligação para ser feita, tá? Aí olha só, você pode ligá-lo a um radical, alquila ou metila, tá? Aqui você está ligando a um radical isopropila. Aqui você está ligando a um radical fenil. E aqui você está ligando aqui, ó, a um etil. Só que você está ligando aqui dois, tá? De nitro, tá certo? Então, como é que nós estabelecemos a nomenclatura através da IUPAC para esses compostos? Então, aqui você vai utilizar, né, o nitro mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao número de carbonos. Então, você vai utilizar direto. Então, por exemplo, Zé, aquele primeiro que você colocou lá em cima, facinho, ó, que chama de nitrometano, tá? Esse aqui, Zé, nitroetano. Então, não tem erro, tá? E esse aqui tem um anel benzênico, Zé. Então, você chama de nitrobenzeno, tá? Bem fácil, não tem problema nenhum. Aqui, Zé, você tem o etano, né? Sim, eu tenho o etano. Tanto no carbono 1 quanto no carbono 2, eu tenho então o nitro. Aí eu faço o quê? 1,2 de nitroetano. Então, 1,2 de nitroetano, já direto, tá? Aqui, Zé, eu tenho aqui uma cadeia normal. Aí, ó, a primeira ramificação que eu vou ter, tá? Que relaciona a um composto, composto orgânico, que é o nitro aqui, tá? Eu começo a colocar o número a partir da proximidade primeiro dessa função, que é o nitro, tá? Então eu coloco de 1 a 4. Aí no carbono 2 está o nitro e no carbono 3 eu tenho então o metil. Então ao final aqui eu tenho uma cadeia principal de 4 carbonos, então eu tenho um butano. Então é só estabelecer aqui a localização dos radicais. Então eu vou colocar aqui, ó, como o M vem antes do N, né? Vou colocar aqui, ó, 3-metil, 2-nitrobutano. Então 3-metil, 2-nitrobutano, certo? Aí você vai ter aqui algumas características que a gente vai falar, o ponto de fusão e de ebulição, tá? Como são substâncias polares. Então, você tem aqui o tipo de forças intermoleculares, que é dipolo permanente, porque você tem nitrogênio ligado ao oxigênio, ou seja, você tem um dipolo permanente tipo, tá, de ligação bastante forte, que conduz a pontos de ebulição e fusão também elevados. Então, veja que é uma característica tanto das aminas, quanto das amidas, quanto dos nitrocompostos. As fases de agregação aqui, ó, quando você pega os nitros ligados ao cano, de menor massa molecular, eles são líquidos, tá? Mas com o aumento da massa molecular, ou seja, com o aumento da extensão da cadeia carbônica, eles vão se tornando mais viscosos. A temperatura ambiente normalmente são líquidos e mais densos do que a água. Quando você mistura com a água fica mais na superfície. Então, são insolúveis em água em termos de solubilidade. O nitrobenzeno é muito utilizado como solvente de substâncias orgânicas e de alguns nitrocompostos aromáticos. Aqui ele cita um composto bastante utilizado, né, que é o trinitrotolueno, que é TNT, é um composto que muitos que foram alunos desde o nono ano, a gente brincava com esse TNT aqui falando para vocês, né, 2,4,6 trinitrotolueno, tá? Que é o nome de canal também de televisão, né?
canal que eles chamam de canal explosivo. Então, daqui você fabrica a dinamite, tá? Que é um explosivo, TNT. Hoje, muito utilizado nas pedreiras, e, infelizmente, para assalto a banco. Vamos parando aqui, porque ainda tem, acho, tem os compostos de Grignard ainda, tem as nitrilas, tá? Aí na próxima aula, na sexta-feira, eu termino com vocês essa parte. Guarda aí, a Sofia guarda onde nós estamos parando. Nitrila, eu termino e faço os exercícios dessa aula. Ainda eu creio que daqui a 2 semanas a gente já entra no caderno 5, tá? A gente está dentro aí das expectativas aí, eu acho que não tem nada atrasado, não está dentro do normal. Não pode correr demais, porque depois acaba o ano em outubro. A matéria do SAS vai ter o caderno 6, né? A gente acaba o ano em outubro, aí não tem muito sentido. Beleza? Então, pessoal, lembrando vocês que na segunda-feira nós teremos a nossa provinha, tá? Pode ficar sossegado que tranquilo, prova tranquila, é mais aquela, né? Tem que fazer a prova, então não tem outro jeito. A gente vai fazer então a nossa prova na segunda-feira, às 2 horas que eu marquei com vocês, né? 2 horas da tarde. Já passei a matéria na aula passada, tanto a prova de química quanto a prova de biologia. Vamos matar os 2 coelhos de uma vez. Beleza? Então, bom final de semana para vocês. Segunda-feira, às 7, estamos de volta com a biologia. Tchau, tchau.